Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa tocá-lo, possa invadi-lo. É tão bom poder pararmos juntos um tempo aqui para refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. Eu espero que o Espírito de Jesus esteja conosco aqui nesse momento, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração para recebermos da graça, para recebermos da palavra do Senhor. E nós temos falado aqui sobre a graça, temos falado sobre esse favor imerecido de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, que é indispensável para a existência humana, indispensável para o nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode existir sem a graça, mas também ninguém pode se relacionar com Deus sem a graça de Deus. Nós nos aproximamos de Deus por causa de Jesus Cristo. Por meio dele, temos acesso ao Pai em um único Espírito. Mas também por causa da graça que podemos existir. Afinal de contas, se Deus fosse dar aos seres humanos o que eles mereciam, em função da desobediência, da queda dos primeiros pais, nós não existiríamos. Teríamos sucumbido, teríamos morrido, teríamos desaparecido. Mas, se estamos vivos, é por causa da graça, é por causa da misericórdia. E Deus nos sustenta por uma única razão. Ele deseja nos alcançar para que sejamos salvos e para que o nosso relacionamento com Ele, com o Pai, seja restaurado em Jesus Cristo. A graça é extremamente importante para nós, mas podemos, com o passar do tempo, esquecermos da graça e construirmos um projeto paralelo chamado legalismo, que pode surgir de uma falsa interpretação da Escritura baseada em uma cultura ou numa experiência, na nossa própria experiência, e então nos levar a confiar demasiadamente nos nossos méritos, nos nossos esforços, e então abandonarmos, aquela graça que estávamos tão apegados para vivermos na nossa força, no nosso empenho. Infelizmente, isso acaba produzindo prejuízos, danos, como violência contra os outros, cegueira, arrogância. Olhe para o exemplo de Paulo. Paulo estava completamente enganado na sua percepção. Apesar de ter crescido no judaísmo, com 8 anos de idade, já ter sido circuncidado, com 13 anos de idade, ter decorado todo o Antigo Testamento, apesar de ter crescido aos pés de Gamaliel, ter aprendido sobre a lei, esse homem vivia uma cegueira espiritual. E a sua cegueira era tão grande, que Paulo não conseguia abrir mão do que tinha aprendido para ouvir algo novo. Paulo pensava que tudo que ele podia aprender sobre Deus, sobre a lei, sobre um relacionamento com Deus havia sido ensinado a ele, e ele não deveria abrir mão disso por nada. Deveria ficar centrado a isso, apegado a isso e não dar ouvidos a uma outra perspectiva. É por isso que Paulo começou a perseguir o cristianismo. É por isso que Paulo começou a perseguir a igreja de Deus, porque ele não podia admitir que o relacionamento com Deus podia ser dado de uma forma que ele não compreendia. Consegue imaginar isso? Paulo pensava que ele sabia tudo sobre Deus e que a relação com Deus jamais poderia acontecer de uma outra maneira, senão aquela que ele concebia, que ele havia aprendido uma outra maneira de se relacionar com Deus que viesse por intermédio de Jesus Cristo. Mas Paulo teve os seus olhos abertos. Ele foi lançado ao chão para que ele pudesse perceber que aquilo que ele pensava e a maneira como ele via estava completamente errada, estava completamente equivocada, que Paulo precisava de ter a sua mente transformada e conceber o relacionamento com Deus não a partir dos seus méritos, a partir do seu esforço, mas única e exclusivamente a partir da graça de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós podemos correr o mesmo risco que Paulo. Podemos começar pela graça, podemos começar pela misericórdia, mas com o passar do tempo esquecemos a graça e a misericórdia e começar a nos aperfeiçoar pelo nosso próprio esforço, pelos nossos próprios méritos.
E o que é que nós precisamos para sair desse lugar de religião? O que é que nós precisamos para sair desse lugar de religiosidade e sermos levados de volta a confiarmos em Cristo e dependemos da graça de Deus? Bom, nós precisamos do que Paulo precisou. Nós precisamos de um encontro com Jesus Cristo. Só um encontro com Cristo pode nos livrar do nosso legalismo, da nossa violência, da nossa arrogância, da nossa cegueira, conduzindo-nos de volta à pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos de um choque de realidade. Como diria o Guilherme de Carvalho, o cristianismo é um choque de realidade. Ou como diria o nosso querido pastor, o pastor Márcio Valadão, a vida cristã não é um conjunto de regras e doutrinas. Não, a vida cristã é o nosso relacionamento com Deus. E talvez você esteja aí hoje precisando exatamente desse encontro com Jesus Cristo. Preste atenção, os Gálatas não estavam sendo levados, não estavam sendo persuadidos por um falso ensino antes da sua conversão. Mas mesmo após terem tido um encontro com Cristo, eles precisavam agora se deparar com Cristo novamente, com o Evangelho novamente. Precisavam de se encontrar com Jesus Cristo mais uma vez. E é isso que nós precisamos. Precisamos de um encontro com Cristo hoje. Precisamos de um choque de realidade com Cristo hoje. Esse choque de realidade que vai abrir os nossos olhos para nos tirar a cegueira. Um choque de realidade que vai abrir os nossos olhos para a gente perceber a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa violência, a nossa arrogância, para que voltemos para Cristo e possamos novamente caminhar e depender única e exclusivamente dEle. Amém? Que os nossos olhos sejam abertos, que os meus olhos e os seus olhos sejam abertos nesse dia para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Está aí na sua tela o nosso telefone, o telefone da paz, tanto o nosso telefone fixo como o telefone das operadoras. Você pode ligar, temos pessoas 24 horas para atender você. E eu deixo com você, no encerramento dessa reflexão, um convite para que você esteja nos fazendo uma visita para mim, na Lagoinha, Paquetá. Nosso endereço é Rua Maria Cândido de Jesus, número 840, no bairro Paquetá, aqui em Belo Horizonte. Temos cultos, quarta-feira às 20 horas, sábado às 19h30 e domingo às 18 horas, a nossa grande celebração. Que Deus te abençoe ricamente e, se Deus quiser, nos encontramos amanhã, mais uma vez, no Profetizando Vida. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.